Eu sou Elizabeth Martins Campos, roteirista, diretora e produtora audiovisual, jornalista formada pelo UniBH e fundadora da IT Filmes Comunicação e Entretenimento. Com alegria, apresento para vocês o curso de Introdução ao Audiovisual para Iniciantes, dividido em 6 módulos, onde nos 2 primeiros eu falarei sobre documentário e convidei mais 2 cineastas, o Cata Preta, que falará sobre animação com foco na técnica de recorte, e a Tainane Cristina, que falará um pouco das etapas que envolvem o desenvolvimento de um projeto de ficção, bem como também falará sobre festivais e cineclubismo. Neste primeiro módulo, eu vou apresentar para vocês de forma resumida e simples as etapas que envolvem a realização de um documentário, que são o desenvolvimento, que abarca o argumento, o roteiro e uma apresentação desse projeto, a pré-produção, a produção e filmagem, a pós-produção, que engloba a montagem e a finalização, e a última etapa, que é a distribuição e a comercialização. Bom, mas o que é um documentário? Documentário para mim é o modo de ver, investigar, resgatar, registrar, documentar, representar, denunciar, provocar, interagir, enaltecer, entreter, divulgar, como vemos o mundo. O documentário é uma obra audiovisual, não ficcional, que trabalha com a realidade, histórias, fatos, entrevistas, depoimentos, materiais de arquivos, experimentações, etc. Amai uns aos outros, são todos iguais, são todos irmãos, e assim cantamos esta canção. Ainda tem muito para ser feito, ainda tem muita criança fora de um atendimento. Aí nós foi caçar o barraco de aluguel e tal, aí eu já tinha encontrado o barraco. Senhora juíza, saia pera fora, faça cortesia, tarauê, vamos embora. Segundo a Agência Nacional de Cinema, um filme de até 15 minutos ele é considerado um curta. Entre 15 minutos e 69 minutos é considerado um média-metragem e um longa a partir dos 70 minutos. Certa vez perguntei ao mestre cineasta Nelson Pereira dos Santos quem era o diretor e quem era o produtor. E ele respondeu que o diretor é aquele que escolhe onde vai colocar a câmera, ou seja, qual é o ponto de vista, determina o olhar sobre o que está sendo tratado. Já o produtor, segundo ele, é aquele que reúne a equipe e coloca grana na produção. E eu lembro que ele também disse que o produtor deve manter a equipe unida até o final. Nos filmes independentes, geralmente o argumentista ou roteirista é o próprio diretor e produtor. Ou você pode ter uma parceria também com outros produtores ou uma empresa de cinema. Nós vamos focar aqui nos documentários autorais, que são aqueles que você mesmo tem uma ideia original de contar uma história. Então vamos lá, vamos falar da primeira etapa na realização de um projeto de documentário, que é o desenvolvimento. Nessa etapa, a primeira coisa, você teve uma ideia ou quer contar uma história sobre determinado assunto, então você precisa colocar essa ideia no papel para desenvolver um argumento. O argumento no documentário ele é diferente da ficção, pois na ficção ele já deve trazer todas as personagens descritas, bem detalhado qual a história que se vai contar. Já no documentário, como são filmes que acontecem muitas vezes durante o processo de feitio, visto que a pesquisa de campo, as coisas muitas vezes acontecem no decorrer dessa realização, o argumento ele é uma base da tua ideia, ele é
aquilo que vai passar para a sua equipe o que você pensa desse assunto e como você quer fazer esse assunto. Porque cinema é ideia mais estratégia. É importante saber como realizar. Então, o argumento, ele também é a base para o desenvolvimento do roteiro. No documentário, o roteiro, ele não é pronto, acabado logo nessa primeira etapa, ao contrário da ficção, que o roteiro já deve estar com todas as cenas, diálogos, bem claro. No documentário, como eu disse, o processo acontece muito durante o filme, então geralmente é um roteiro de filmagem em que esse roteiro vai ser fechado, finalizado na etapa montagem. Também não é muito diferente da ficção tradicional, o documentário, que deve apresentar no seu argumento as personagens, os conflitos, os pontos de viradas, as transcendências, as redenções. Então isso deve ficar bem claro, como eu disse, claro que no documentário, durante o processo as coisas podem mudar e principalmente na ilha de montagem que isso vai ficar bem claro. Depois de escrito seu argumento, você deve enviá-lo para a Biblioteca Nacional, onde será feito um registro de sua obra como uma obra autoral. A biblioteca te retornará com o protocolo e este documento é bastante importante para a apresentação do teu projeto. Feito o registro do seu argumento na Biblioteca Nacional, você vai passar para a etapa de apresentação do teu projeto, criando um cronograma físico-financeiro em que você sugere datas e valores para a realização do teu projeto. Lembrando que se o seu documentário for sobre alguma personalidade pública, você ou qualquer pessoa, na verdade, você deverá ter por escrito uma autorização de uso de imagem e de som e, se possível, registrado em cartório, visto que para tratar de assuntos que envolvam o nome de terceiros, você precisa de autorização. Com o seu argumento pronto, se possível já com o seu roteiro de filmagem também elaborado, você vai elaborar a logline, que é uma linha de registro com a ideia básica do teu projeto e a sinopse, que é a síntese da história. Você vai reunir esse argumento, este roteiro, se já existir, ou somente o argumento, no caso de documentário, porque em ficção você necessariamente, para dar continuidade a um projeto, você precisa ter o roteiro completo escrito. Então, com este conteúdo, você vai reunir também imagens que possam mostrar um pouco do que você está pensando, exemplificando, ilustrando. E você vai montar uma apresentação que pode ser feita de forma digital, impressa ou até mesmo um teaser ou um vídeo que mostre ali um pouco da sua estética, da linguagem e do conteúdo. Este material ele é usado para que você possa captar recursos para o teu filme. Se é um projeto profissional, você deve registrá-lo na Agência Nacional de Cinema, que é a agência reguladora do audiovisual no Brasil, e você vai, com seu projeto protocolado e aprovado, você terá uma liberação para captar recursos via dedução de impostos. No Brasil existe uma legislação bem extensa sobre a produção do audiovisual, sobre as formas de financiamento. Também nós deixaremos o link aqui embaixo da Agência Nacional de Cinema para que você possa aprofundar neste assunto. No caso de documentário, você pode também, até de ficção, depende da complexidade do seu projeto, você pode realizar totalmente de forma independente, com o seu trabalho ou com recursos próprios ou com parcerias artísticas, apoios. Você deve ter bem elaborado essa apresentação, essa presentation, deixando bem clara ali essa estratégia e o valor total do teu projeto e como que ele será realizado.
Feito isso, você vai apresentar esse projeto para empresas, para parceiros, para existem diferentes formas de captação de recursos para realizar um filme. Se você quiser fazer esse filme totalmente independente, você pode iniciar já as filmagens, principalmente em documentário, que foi, por exemplo, o que eu fiz no meu primeiro longa. Eu escrevo o argumento em 2008 e a partir daí eu apresento um projeto, crio um projeto nessa apresentação em que eu vou durante anos buscando novos parceiros, sendo que na primeira etapa de 2008 a 2012 eu trabalhei basicamente sozinha, com uma câmera na mão, eu mesma fazendo os registros, entendendo esse assunto, documentando. Todo esse material serviu de base, sendo que muitas imagens, muitos áudios foram usados de forma fundamental para a construção do roteiro. Então, a próxima etapa, após o desenvolvimento, é a pré-produção. A pré-produção é fundamental, porque é nela que tudo que vai ser realizado na produção e filmagem é planejado. Como desde a escolha da equipe, as reuniões com essa equipe, com o diretor de arte, diretor de fotografia, produtores, montadores. Na pré-produção que o argumento e o roteiro são decupados e também é discutido com o diretor, os novos planos. O diretor coloca a sua visão de linguagem, ouve a equipe e ali é decidido, e ali são tomadas as principais decisões de organização do que vai ser filmado, como os locais, as entrevistas, o formato que vai ser feito isso, a contratação também do equipamento. Então, após a etapa pré-produção, entramos na etapa produção e filmagem. Então, na etapa filmagem são realizadas as entrevistas, os depoimentos, realizadas as imagens necessárias para contar essa história, bem como também realizada a trilha sonora. Nos meus primeiros curtas e médias metragens, eu trabalhei muito com depoimentos, entrevistas. Já no meu primeiro longa, My Name is Now, eu busquei uma linguagem com fluxo fílmico, onde essa personagem vai narrar toda essa pesquisa e toda a preparação que foi feita para este longa dentro dos temas que foram tratados. Eu vou falar um pouquinho mais do longa no segundo módulo, onde tratarei também de linguagem ou de modo de representação dentro do documentário. É daquele palco, é uma alegria tão grande. Quando vem chegando aqui, só tenho você para me ouvir, né? Posterior à etapa produção e filmagem, entramos na pós-produção, já com todo o material filmado, com material de arquivo reunido, com as trilhas pensadas, com os climas também sonoros, imagens, o que é necessário para se contar esse filme, para se realizar este filme, já deve estar reunido na pós-produção, onde esse material será montado e finalizado. Essa finalização, ela é o que? O tratamento, a coloração das imagens, ela é esse trabalho com os formatos, no documentário. Muitas vezes o material de arquivo vem num formato diferente do que foi filmado na câmera, Hoje se usa muito o 4K, por exemplo, então o material de arquivo existe de tudo, VHS, o Amatic, então você tem que transformar esse material no mesmo tamanho, vamos dizer assim, para dialogar com o que você filmou recentemente. Então é feito esse tratamento de imagem, bem como também é feito o tratamento do som, as mixagens, e na finalização é realizado também os letters, os créditos, tudo que é necessário, para que esse filme se complete e para poder ser dada a saída em diferentes mídias
né? Hoje em dia o DCP, que é um disco em que um HD que recebe esse material em formato para sala de cinema, o DCP substitui o antigo rolo de película. Então as mídias elas são variadas, né? E na finalização é que isso acontece, essas saídas. No caso, para a sala de cinema é o DCP, tem a saída também em Blu-ray, em DVD, as saídas para a internet, as saídas para a TV. Cada plataforma dessa aí é um formato diferente, e isso acontece na finalização. Na finalização também, nos filmes independentes, geralmente são feitos o trailer e o cartaz do filme. Então, saímos da etapa pós-produção, o filme está pronto. Ufa, que bom, muito legal. Mas aí tem uma preocupação. Uma das grandes lacunas no Brasil se chama distribuição. As dificuldades que os filmes independentes têm de chegar ao grande público. Então, nessa etapa de distribuição, eu vou falar para vocês um pouquinho também da minha experiência como distribuidora, visto que o nosso primeiro longa foi lançado também pela IT Filmes. Então vamos lá. Se você é um produtor totalmente independente, fez um projeto bem autoral, independente e quer você mesmo lançá-lo, você pode fazer isso via os festivais de cinema, que no Brasil são excelentes e importantíssimas janelas de visibilidade para os filmes, né? E você também pode lançar em suas próprias plataformas virtuais, né? YouTube, Vimeo, entre outras. Agora, se o seu projeto você quer lançá-lo, né, de forma profissional, fazer com que chegue em salas de cinema, em outras plataformas também, TVs, você já precisa de um trabalho mais elaborado. No caso que você mesmo faça, você também, para realizar esse trabalho, você, ou no caso a sua empresa, né, ou a produtora associada, deve ser registrada na Agência Nacional de Cinema, a Ancine, como distribuidora, ou você vai assinar um contrato com uma distribuidora já existente, que vai executar este trabalho, né? E o que envolve a distribuição? A distribuição é onde esse filme vai chegar à maioria das pessoas, né? No caso, como eu falei, os festivais são importantíssimas janelas, as salas de cinema, neste momento elas não estão, a maioria, né, não está funcionando devido à pandemia, mas apesar do Brasil não existir tantas salas de cinema de ruas, que são os cinemas independentes que passam filmes autorais, as salas têm sido importantes ferramentas para os diretores de projetos independentes, né? Como eu disse para vocês, o meu primeiro longa foi distribuído pela própria IT Filmes e nós montamos uma estratégia em que o filme primeiro participou de festival e depois ele entrou via o projeto Circulabit, que é de difusão do audiovisual, também criado pela IT Filmes. Esse projeto trabalhou este lançamento do longa, onde no Brasil o filme foi exibido em 27 salas de cinema e uma sala de cinema em Portugal. Já em festivais, o My Name Is Now circulou em mais de 30 festivais. Então, nessa etapa de distribuição e comercialização, é onde você vai conseguir também gerar rendas. Geralmente, os documentários não conseguem, ainda no Brasil, atingir um grande número de público, né, gerando lucros. Então, é um trabalho muito mais por acreditar, né, e que muitas vezes você também tem cachê durante a realização, se você conseguir patrocínio, mas não são projetos que se espera né, ganhar uma grana como pode acontecer numa ficção, caso ela estoure a bilheteria, né, que geralmente nos filmes independentes isso é bem mais difícil. Por isso que o financiamento público de obras são muito importantes, porque um país ele precisa de ter livros, de ter filmes, de resgatar, de documentar, de divulgar a sua cultura. Isso que faz uma nação ser soberana, né? Então, arte e cultura é tão fundamental
quanto as demais coisas da vida. A gente sabe que a indústria cultural, ela gera renda, ela gera emprego, ela gera visibilidade positiva para o nosso país, hoje gerando inclusive mais renda do que a própria indústria do turismo e da farmácia, por exemplo, no Brasil. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de dar aquele like neste vídeo, de se inscrever no nosso canal e de clicar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Até a próxima etapa, onde falarei com vocês um pouquinho também sobre linguagem, sobre os modos de representação do documentário. Até! Muito obrigada!